Eu sou Emílio Donizete Premolan, sou professor universitário, sou professor de filosofia e história. Desde os meus 13 anos de idade, passei a buscar conhecer-me a mim próprio e também ao ser humano em geral. Por isso, escolhi estudar filosofia e história. Sou doutor em história e há 2 anos eu conheci a hipnose condicionativa. Achava que seria apenas uma ferramenta entre tantas outras para eu poder trabalhar um pouco na área da saúde, que é uma área na qual eu pretendo, já estou me dedicando há 2 anos e pretendo dedicar o resto da minha vida. Encontrei na hipnose condicionativa uma ferramenta fabulosa e não preciso de outra ferramenta para me realizar como terapeuta e também para trazer alívio às pessoas que buscam a sua saúde. Hoje, dentro da hipnose condicionativa, o que mais me fascina é a teoria da concepção, que recentemente foi construída e vem sendo utilizada de maneira muito eficaz no tratamento da origem de diversos males que assolam as pessoas que nos procuram. Dentre as pessoas que ajudamos a encontrar a causa dos seus males, podemos citar, por exemplo, a de um cliente que nos procurou apresentando a queixa de não ter autonomia para dirigir o seu escritório, sentir-se sem criatividade, sem motivação própria, porque queixava-se que o pai sempre interferia e se intrometia no seu trabalho, não permitindo que ele tivesse a liberdade de escolha no seu próprio escritório. Indo até o momento da concepção, ele notou que no ato da sua concepção, o pai estava embriagado. E notou também que a mãe não desejava a gravidez, já que ele era o 3º irmão e 10 anos mais jovem que a filha caçula. Dessa forma, ele pôde identificar a causa do seu problema, já que os pais, querendo ou tentando compensar a sua infelicidade ou o filho indesejado, passaram a mimá-lo em excesso. E isso persistiu até o momento em que ele foi buscar o tratamento. Com isso, ele pôde sair aliviado e pôde encontrar a causa do problema que tanto o afligia durante a vida toda. Um outro caso interessante que veio até nós, de uma pessoa com 52 anos de idade, que já tinha passado por diversos tratamentos psicológicos e também psiquiátricos, queixando-se de uma constante sentimento de tristeza e solidão que não conseguia livrar-se. Levando essa pessoa até o útero materno e até ao momento da concepção, através da regressão, ela pôde então identificar a causa da sua queixa, que justamente não estava no pai ou na mãe como ela imaginava. A sua situação de solidão e tristeza não era causada exatamente por um desprezo dos seus pais por ela, mas exatamente ela, no momento da concepção, percebeu que não tinha vontade, não queria nascer. Ela não queria nascer. Então, durante o momento do perdão, ela conseguiu se perdoar e também perdoar os seus pais, trazendo alívio, tranquilidade, né? Aquela sensação de paz que ela tanto buscou. Para o terapeuta, levar essas pessoas até o momento da sua gestação e agora até o momento da sua concepção,
encontrando lá a razão, a causa, o motivo do seu sofrimento de hoje e ajudando-as a libertar-se de uma carga tão pesada que às vezes carregaram por décadas na vida. É uma sensação de muita emoção, é uma sensação muito gostosa de poder ajudar as pessoas a livrar-se de problemas tão pesados, tão graves e que às vezes a causa está lá numa situação tão pequena, tão mínima, num pequeno momento da vida. Fato que somente a hipnose, através da regressão, consegue fazer. Nenhum tratamento de medicamentos, nenhuma terapia ou nenhum outro tipo de terapia realmente consegue ir até aquele momento e eliminar a causa, o motivo, a razão que fez com que a pessoa sofresse durante tanto tempo. Para o terapeuta, é uma missão que a gente realiza, é um trabalho fantástico e a gente sente que são energias cósmicas, energias divinas que estão atuando para levar realmente o bem, a tranquilidade, a paz e a felicidade reconquistada por essas pessoas que passam por essa experiência. A teoria da concepção, ela vem colocar em xeque as mais diversas teorias acerca do momento da concepção. Então existem correntes que afirmam que a pessoa ela só é pessoa depois de algumas semanas. Algumas afirmam que a partir dos 3 meses de idade. E outros afirmam, mas sem nenhuma prova, que a vida começa no momento em que há a junção do espermatozoide com o óvulo. Essa teoria da concepção, levando a pessoa até o momento da concepção, momento em que os pais mantiveram relação íntima para gerar o filho, tem mostrado que realmente a vida começa naquele momento. Então, se há memória, se a pessoa se lembra, é porque ela estava lá, é porque ela já existia. Portanto, isso vem revolucionar, comprovadamente. Através da hipnose, nós conseguimos comprovar empiricamente, concretamente, através dessa memória, que a pessoa já existia, que ela tinha consciência, que se ela registrou aquele ato, aquele momento, é porque ela estava presente lá. Então ela já existia naquele momento. Isso é fantástico. Isso mostra que a nossa vida aqui nesse plano, com todas as nossas conquistas, alegrias, felicidades e também traumas, doenças e males, começam exatamente naquele momento. Então, essa é uma experiência fantástica, tanto para o cliente, paciente que está passando por aquela experiência que está registrada no seu inconsciente, quanto para o terapeuta também que assiste, vê, ouve esses relatos dos clientes pacientes contando, experimentando, colocando para fora essas experiências fantásticas. Eles se surpreendem e a gente também se surpreende a cada cliente e paciente. Cada pessoa que vem nos procurar tem uma história diferente, tem uma experiência diferente, nenhum é igual ao outro. E é muito gratificante, é muito emocionante até poder acompanhar essas pessoas recuperando essa memória e fantasticamente encontrando aí a cura, a libertação de um trauma, de um peso que ela carregou durante muito tempo da vida. Isso faz também com que a gente repense hoje no sentido da vida, no momento em que nós vemos, num tempo de falta de valores, ausência de valores, vemos um desprezo pela vida, um descaso pela vida, e nessa teoria da concepção nós encontramos então justamente uma explicação
um esclarecimento de como a gente deve valorizar a vida, como a gente deve entender a vida desde os seus inícios. E cada vez mais nós estamos encontrando hoje, a ciência nas pesquisas, de modo especial na física quântica, estão nos mostrando que a vida, apesar de ser um momento, apesar de ser um espécime, uma pessoa, ela está vinculada com todo o cosmos. E justamente o tratamento que os nossos clientes pacientes passam na hipnose consignativa é uma experiência que os coloca também em sintonia com todo esse universo. Justamente o que tem causado muitos males e sofrimento às pessoas é essa desintegração da personalidade que nós vivemos hoje. As pessoas fazem muitas tarefas, muitas atividades, mas não dedicam, não focam a cada atividade de uma maneira específica. Então, isso é causa de transtornos na personalidade, transtornos emocionais, causam traumas, infelicidade e sofrimento. Então, a hipnose consignativa, ela também é um instrumento para a integração da personalidade, a integração da pessoa, do indivíduo, em sintonia consigo mesma, em sintonia com o mundo exterior, e não só isso, em sintonia também com o cosmos. À medida em que as pessoas se colocam em sintonia com a evolução e desenvolvimento cósmico, elas encontram a sua integração, se tornam mais saudáveis, a vida muda, ganham qualidade de vida. A teoria da concepção vem nos chamar a atenção para uma questão muito importante, que é o cuidado que as pessoas deveriam ter ou devem ter quando planejam ou quando pensam em ter um filho. Hoje, diante de um mundo permissivo, em que a sexualidade ela é utilizada, ela é empregada, pensando mais no prazer momentâneo apenas, e muitas vezes os casais que se encontram para esse prazer momentâneo não estão preparados ou não estão conscientes dos cuidados que devem ter quando não querem ter um filho. Então, a teoria da concepção vem nos mostrar o cuidado que mesmo os casais, aqueles que são casados e se relacionam sexualmente, logicamente, devem, a partir de agora, fazer uma reflexão de tomada de consciência. Quando eu quero ter um filho, como é que eu vou planejar? Como é que eu vou ter? Quais que são as minhas intenções? Grande parte dos problemas que nós encontramos hoje, essa teoria vem mostrar, é justamente essa falta de cuidado que os casais, mesmo os casados, às vezes não têm, quando mantêm relações sexuais de forma descuidada e engravidam de maneira indesejada. Os malefícios que isso causa nas pessoas que estão sendo geradas é muito grande. Essa teoria, ela vem nos comprovar isso. Essa teoria que é comprovada pela nossa prática da regressão dos nossos clientes pacientes até o útero materno e até o momento da concepção. Isso faz com que a gente possa hoje, é um elemento a mais, digamos assim, que nos ajuda a refletir sobre o sentido da vida, sobre a responsabilidade dos casais em relação à procriação e mesmo da questão ética. Quando tratamos da vida, tratamos da questão ética fundamentalmente, ou seja, tratamos da geração de pessoas. Não estamos gerando um animal qualquer, não estamos gerando uma pedra, não estamos gerando uma árvore, mas é um ser humano. E é um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. É um ser humano que tem dignidade, ou que deve ter. Mas quando são gerados de maneira irresponsável,
eles acabam já sendo concebidos de maneira irresponsável, trazendo todos os transtornos que daí decorrem para a vida das pessoas. E que é um ato, né, que às vezes pode durar 3 minutos, né, quando se fala hoje do sexo miojo, né, por exemplo, ou menos ainda, mas que vai depois trazer efeitos negativos, sofrimento, desequilíbrios para uma vida que vai durar depois 50, 80, 100 anos, ou que às vezes até mais. Então, essa responsabilidade é muito importante, que seja repensada hoje pelos nossos jovens, né? Que de uma maneira hoje impensada, sem muita orientação, sem muita consciência, buscam o prazer pelo prazer, sem pensar que aquele prazer pode estar gerando uma vida, digamos, atravessada, uma vida deturpada, uma vida desorientada, né? Que muitas vezes os jovens em estado de embriaguez ou drogados mantêm relações sexuais, depois geralmente nem são eles que vão criar esses filhos, são os avós, ou é uma creche, ou uma outra instituição, e são eles depois que terão que arcar com todas as consequências desses desvios, né, que podem ser fruto justamente de um pequeno ato irresponsável, impensado, que é um momento tão fabuloso, tão divino, que é o momento da concepção de uma vida. Em função da grande crise que vivemos nos dias de hoje, nos deparamos com grandes conflitos e questões sociais profundas e que, na verdade, os poderes públicos, nem os poderes públicos, a política, nem a ciência, nem a saúde conseguem dar soluções realmente adequadas e definitivas. De onde surge, de onde veio, qual a origem de todos esses conflitos e desvios sociais, de modo especial que ocorre em nossa juventude? Questão de drogas, sexo desenfreado sem prazer, questão da fuga da escola, da educação, da dificuldade nas nossas escolas em educar, a questão mesmo de suicídio que encontramos entre jovens, jovens homicidas, jovens que partem para o banditismo. Qual a origem de tudo isso? É a grande questão que se coloca. Então, muitas soluções são colocadas, mas na verdade são soluções que apenas amenizam os efeitos e não resolvem a causa desse problema. O único instrumento, a única técnica, o único tratamento para resolver de forma definitiva a questão social está na hipnose condicionativa. Grande parte dos males que esses jovens praticam estão lá, a causa está lá na sua gestação ou no momento da sua concepção. Somente através da regressão até aquele momento, bloqueando todos os traumas, eliminando toda a carga negativa recebida desde o momento da concepção, é que pode realmente eliminar a causa de todos os problemas sociais desse país. Se todas as crianças, a partir de 8 anos de idade, pudessem já fazer a limpeza da sua mente, da sua consciência, da sua alma, de todos os transtornos, traumas, medos que a assolam desde o momento da concepção, em grande parte, nós teríamos um efeito avassalador de benefícios sociais, eliminando a necessidade de tantos investimentos que o Estado realiza, que na verdade não resolve o problema. Então, o grande sonho, a grande perspectiva, o grande alerta está aí. Se a hipnose condicionativa pudesse chegar, se ela chegar às escolas e puder atender as crianças a partir dos 8 anos de idade, quantos benefícios isso trará para as próprias pessoas, para a sociedade, para o país, para a produtividade, criatividade, para o desenvolvimento intelectual, moral e ético do país. Então, na verdade, é
um projeto que deveria ser abraçado não só pelas instituições particulares, não só por terapeutas isolados, mas tornar-se um projeto político. Isso poderia trazer um benefício incalculável, imensurável à nossa sociedade e à humanidade em geral.